Estão recebendo aqui no estúdio o prefeito Jairo Jorge, que está retornando, já está há 2 meses nessa parte da gestão. Bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio. Bom dia. Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso, seja bem-vindo aqui a Bandeirantes. Conhece bem a casa, já foi apresentador de Ciranda da Cidade aqui, né? De trabalhar aqui muitos anos como jornalista. No primeiro Ciranda, né? É verdade, tive a oportunidade de ser um dos fundadores aí, como apresentador do Ciranda da Cidade, que é um programa que marcou aí o jornalismo. Hoje bastidores comandado pelo Macalossi. Hoje é bastidores do poder. Nos primeiros programas que tratou de temas municipais. Da cidade, né? Era um tema secundário no jornalismo, é importante a gente lembrar isso no passado, né? Quando surge o Ciranda da Cidade, a cidade passou a ser um tema importante e acho que é uma grande contribuição que a Rádio Bandeirantes deu. Chegou a ter na academia, na Faculdade de Jornalismo, o jornalismo comunitário, que era voltado para a cidade. Né? Então, quem fazia jornalismo comunitário era o buraco de rua, era o atendimento do posto de saúde, era a falta de iluminação pública, tudo aquilo que um prefeito enfrenta até hoje. Que hoje está em primeiro lugar. Né? Hoje é o destaque, exatamente. O que motiva o localismo ganhou uma força muito grande. O ouvinte, o leitor. Né? Agora, o senhor retomou a gestão lá, depois de um processo complicado, e acaba se deparando com a cidade que tem repasses diferenciados para a saúde. Qual é a situação hoje da saúde de Canoas, prefeito? Ela é difícil, ela é complexa porque eu herdei agora uma dívida de 181 milhões. Isso é nos hospitais? Isso envolve hospitais, só para ter uma ideia, era 169, subiu agora mais 12 milhões, porque 12 milhões vieram de 15 deputados e senadores, emendas, para fazer um mutirão de cirurgias. 3.980 cirurgias. A prefeitura fez apenas 270 e poucas cirurgias. E todo o dinheiro, os 12 milhões, foi gasto em custeio. Claro que foi gasto nos hospitais, mas não nas cirurgias. Então, obviamente que esse é um recurso que tem que ser reposto. Então, hoje nós temos dívidas em todas as áreas, não só na saúde. Eu tenho uma dívida, por exemplo, da prefeitura com o hospital universitário de 18 milhões e o hospital universitário tem uma dívida de 12. Quer dizer, se a prefeitura tivesse repassado os valores corretamente, o hospital teria superavitário hoje em 6 milhões, né? E hoje nós temos muita dificuldade, ficamos 20 dias sem fazer cirurgias eletivas, né? Retomamos agora, o processo está já desde a semana passada retomou, mas nós temos uma dificuldade para pagamento, para superar essas deficiências e talvez no pior momento do ano, que é o inverno, né? Mas nós estamos trabalhando, estamos com um Refis agora, um processo Recupera Canoas, exatamente para que a gente possa mobilizar a sociedade. Isso é fundamental. E também um programa, né, Economizar para Servir Melhor, que é um programa interno para a gente reduzir o custeio, economizar. Veja que o ano passado a prefeitura perdeu, comparando com 2021, 2022, 181 milhões. Veja que é um valor muito parecido com a dívida que eu recebi hoje. E perdeu como? 158 milhões foi no ICMS, em razão dos combustíveis, né? O que a prefeitura tem que fazer quando acontece isso, reduz? É o que a gente faz na vida da gente, reduz a receita, economiza, né? E a prefeitura não fez isso e, obviamente, eu recebi esse passivo. Só para comparar o que significa 181 milhões para uma cidade como Canoas, a arrecadação em abril foi de 142 milhões. Então, eu arrecadei 142, estou com uma dívida de 181, né? Então, realmente... Mas qual é o prazo dessa dívida? Agora, só para tocar nesse ponto... São todas as dívidas de curto prazo, são fornecedores que estão há 5 meses, 6 meses sem receber, quer dizer... Já vencido. Você aguenta 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando eu assumi em março, as pessoas estavam 4, 5 meses sem receber. No seu limite. Como é que você segura o lixo, por exemplo? Quando eu assumi, estava quase 5 meses sem receber. A coleta de lixo, o transporte do lixo para Minas do Leão, a colocação do lixo lá no aterro. Então, são todas áreas nevrálgicas, Prefeito, né? E os hospitais, que tudo é nevrálgico, né? Estamos falando de vida, saúde pública. Saúde é fundamental. Agora, o senhor tem que conversar com o governo do Estado com relação ao assistir, a esse remanejo que acabou tirando recursos. De um lado, beneficia, claro, outras regiões, mas a região metropolitana sempre tensiona Porto Alegre e vice-versa, né? Eu fui sempre um crítico do assistir, procurei conversar, vejo que agora a secretária Edith está disposta a debater. Eu sei que o governador fez o esforço, e mesmo ele minimizou os efeitos, por exemplo, Canoas ia perder em torno de 80 milhões, quase 90 milhões, nós reduzimos isso, ficou em torno de 17 milhões.
16, 17 milhões o ano passado, mas é preciso repensar isso, porque, claro, o que a Secretaria da Saúde alega, e eu acho que isso é importante, é uma baixa produtividade. Nós temos que melhorar a produtividade. Claro, pega um hospital universitário, por exemplo, nós fizemos 44 mil atendimentos, mas é possível fazer mais. Mas ainda assim é um hospital, né, que atende hoje mais de 130 municípios no estado. Sim, porque o senhor também recebe do entorno, claro, né? Não é só cidadãos de Canoas, né? E claro que há recursos da União, há recursos do Estado e há recursos da Prefeitura, é como um terço cada um. A Prefeitura coloca, né, o Estado e a União. E isso é fundamental para manter o hospital, mas é preciso fazer mais, porque tem áreas que a produtividade é baixa e a secretária tem razão. Então, nós estamos também nesse esforço de gestão, melhorar a gestão do hospital, aumentar a produtividade, a resolutividade, mas nós precisamos manter aberto o hospital, né? Nós temos hoje uma dívida, eu fui em Brasília, junto com o deputado Luiz Carlos Busato, que é deputado da cidade, foi prefeito. Nós fomos juntos, porque é uma hora de união, né? Na hora de ficar disputando, fazendo, né, concurso aí de beleza, de vaidade. E nós fomos juntos para buscar um recurso. Nós estamos buscando a dívida aí do HU atualizado hoje é de 14 milhões. Né? Porque com todas as atualizações, a gente inicialmente achou que era 12, mas ela já está em 14. E nós pedimos do governo federal um recurso para isso e vamos apresentar um projeto. Aí, com isso, eu acredito que a gente deve ir normalizando. A situação ela deve ficar um pouco mais complexa entre junho e julho, e a partir então de agosto começa a melhorar as receitas municipais. Porque o pior momento é o seguinte, o pior momento das prefeituras é agora. O melhor momento é janeiro e fevereiro. Só para comparar o ano passado, quando um pouco antes do meu afastamento, a prefeitura não tinha dívidas e tinha 40 milhões em caixa para pagar o 13º. Hoje eu não tenho um centavo para pagar o 13º e eu tenho 181 milhões de dívidas, só para medir o tamanho, né, do problema. Eu ia fazer 2 apontamentos aqui para que o senhor comentasse. O primeiro deles em relação a essa situação toda aí que nós vimos em Canoas ao longo dos últimos anos, com afastamento, volta e daí judicialização, denúncia, acusações, processos correndo, e o senhor menciona os interregnos, os intervalos em que o senhor esteve afastado como momentos em que as condições das contas do município se perderam. O senhor acredita que durante todo o trâmite desses processos a cidade acabou afetada diretamente do ponto de vista administrativo? E o segundo apontamento é: há já alguma previsão do impacto da possível isenção que o governo federal conceda ao setor automotivo no IPI? Porque isso vai afetar diretamente o caixa das prefeituras? Veja, Guilherme, primeiro, eu acho que o Ministério Público está cumprindo seu papel e eu sempre respeitei, né, o Ministério Público. Você sabe que eu sempre respeitei a justiça. Eu nunca questionei, né, quando um resultado é favorável ou um resultado é contrário, né? Eu sempre disse que eu confio na justiça, confio nas instituições. Pode avaliar as minhas manifestações, voltar lá desde o início da minha trajetória, eu sempre disse isso, né? E vou continuar dizendo, eu acredito na justiça dos homens, acredito na justiça divina. E veja, eu sou, sem dúvida, um dos políticos gaúchos mais investigados. Foram 22 meses de investigação, né? E não há nenhum fato, né, que comprove qualquer participação minha, ativa, direta ou indireta. Eu acho que esse é um fato importante, né? Mas é claro que eu vou responder nos autos. Eu sempre tenho dito isso, porque é lá que eu tenho que responder, né? Porque senão eu acabo, né, ocupando a gestão para responder questões que são de outra ordem. Mas vou responder nos autos, né? Vou provar a minha inocência, que eu acho que esse é um grande desafio e eu tenho, né, eu estou empenhado nisso, exatamente porque não é fácil, né? Foi uma noite de 362 dias. Imagina vocês aqui ficarem fora das suas atividades durante esse período. Mas eu aprendi nesse momento, tenho humildade, né? Vou procurar corrigir meus erros, minhas falhas e estou procurando fazer melhor. E, obviamente, manter minha confiança no Ministério Público e no Poder Judiciário. Eu acho que isso é importante. E vamos olhar para frente, trabalhar, unir a cidade, que eu acho que é isso que todos nós queremos, né? Esse é o grande esforço que nós temos para fazer. De outro lado, a questão das receitas, agora nós temos um momento que deve ter um impacto positivo, que é a questão do ICMS, né?
esse realinhamento do ICMS vai nos trazer uma recuperação. Veja, o ano passado nós perdemos 158 milhões por 2 motivos. Primeiro que nós somos aí uma das maiores, né, arrecadadores de ICMS do Estado, né? Nós estamos ali disputando sempre com Porto Alegre, né? Estamos na frente de Caxias. Nós temos a Refap, a refinaria Alberto Pasqualini. A gente perde por duas condições, porque nós temos a Refap de um lado e nós somos obviamente, o segundo ICMS do Rio Grande do Sul, a segunda cidade. Então, em razão disso, a gente perde em arrecadação, como perdemos ano passado em 158 milhões. Eu acredito que essa mudança de alíquota, esse realinhamento que está sendo ajustado com todos os estados, que vale a partir de junho, isso vai, de fato, trazer uma arrecadação maior. É claro que existem questões, né, que vão ser equalizadas, como IPI, mas isso não é o essencial hoje. O essencial no Estado, nas relações hoje, para um município como Canoas, é o ICMS e os impostos municipais, ISS, ICMS, esses são os impostos principais, né? E, obviamente, que a gente vai procurar sempre fazer o tema de casa, que é reduzir. Nós estamos trabalhando hoje para buscar uma redução entre 5% e 10% do custeio, que não é fácil, né? Você cortar na própria carne. Mas nós estamos trabalhando fortemente para reduzir. É claro que às vezes você tem que reequacionar serviços, e eu peço a compreensão da população para isso, mas também eu peço o apoio, porque as pessoas que têm dívida hoje, por exemplo, as pessoas que não pagaram o IPTU esse ano, elas podem pagar agora em parcela única e vão ter 10% de desconto. Veja, essa é uma oportunidade ímpar. Veja, eu estou parcelando o meu IPTU. Né, paguei 4 parcelas, eu tenho mais 4 para pagar. Se pagar agora em parcela única, eu tenho 10% de desconto. Baita desconto. Então a gente está fazendo isso, exatamente, eu tenho 10% sobre o saldo, ou sobre a dívida, porque na dívida eu teria que pagar toda a multa, o juro. Se eu tenho uma dívida com a prefeitura, se eu pagar à vista, eu tenho 100% de desconto. Qual é o tamanho dessa inadimplência? Em torno de 35% a inadimplência. É muito alta, né? Muito alta. A inadimplência é alta e nós temos que corrigir isso, né? O senhor citou aí a retomada da fórmula do ICMS, que vai recompor um pouco os valores que os municípios deixaram de arrecadar. Mas a gente vive um cenário econômico meio nebuloso ainda, né? Com endividamento gigantesco, aí o senhor acabou de comprovar com essa inadimplência do IPTU, as pessoas não deixam de pagar porque querem, né? É dificuldade mesmo, a maioria, né? E uma incerteza, especialmente em relação ao segundo semestre, o que pode retrair o consumo, inclusive de combustíveis, né? E não se comprovar isso tudo. E Canoas é uma cidade industrializada, é uma das mais importantes do estado. Qual é a capacidade de vida própria de Canoas? Em relação à arrecadação, né? Veja, nós temos aí em torno de 30%, 35% de arrecadação, envolvendo aí IPTU, ISS, nós precisamos ampliar, né? Mas é sempre difícil você fazer essa ampliação, né? Só para você ter ideia, hoje o nosso IPTU está na faixa de 120 milhões, quando eu comecei em 2009 era 9. 9? 9 milhões. Era um dos menores IPTU nas maiores cidades brasileiras. Então, a cidade cresceu também, totalmente, né? Estava desatualizado. Eu atualizei, eu estabeleci inclusive um regramento que tem sido seguido, que há 4 anos é obrigatório. Sim. Que essa coisa de prefeito não querer fazer, isso é populismo, né? Tem que realinhar, porque você tem imóveis que perderam valor e tem imóveis que a cidade cresceu também, tem bairro novo ali, né? E você tem que alinhar, porque tem bairros que muitas vezes perderam valor. Sim. E tem bairros que cresceu o valor, então você tem que realinhar. E nunca é o mesmo valor venal, não é efetivamente o valor da venda. Nós estamos trabalhando entre 30%, 40%, no máximo 50%, no máximo. Normalmente é 30% do valor da venda. Né? Então, essa é uma referência que nós utilizamos. Mas é importante a atualização, nós temos feito isso. Eu fiz agora no primeiro ano da minha gestão, atualizamos a planta. Vamos fazer agora uma atualização também, porque existe um outro tipo de atualização, que é o real, a cidade real versus o cadastro. Levantamento fotogramétrico. Exatamente. Aerofotogramétrico. Então, também estamos trabalhando nisso, porque isso é importante, né? É uma série de estímulos para as pessoas regularizarem, porque tem muita gente, às vezes, pagando sobre terreno baldio. Nós temos uma alíquota bastante agressiva, porque terreno baldio é um problema na cidade. Né? Quando eu assumi, tinha mais de 10 mil terrenos baldios, e nós temos uma política no sentido da construção civil. Nós tivemos lá... Né? Sem dúvida, Canoas viveu um boom imobiliário. Ainda tem espaço para crescer? Tem espaço, tem área, tem vazios urbanos e, obviamente, nós estamos adensando a cidade, né? Isso é importante. Ela já chegou na sua mancha, mas ela está sendo adensada. Porque, veja, às vezes você tem um grande terreno baldio. Vamos pegar onde era o shopping novo, né? Sim. Era uma grande área de 100 hectares vazia. Aquilo era um vazio urbano.
Veja, tinha todos os serviços ao redor, mas ali não havia nada. Então, obviamente, você trazendo ali, o que trouxe o novo shopping? Trouxe desenvolvimento, progresso. Hoje tivemos uma grande rede atacadista que entrou na primeira loja aqui no estado, em Canoas. Então, tudo isso está trazendo desenvolvimento, emprego. O novo shopping gerou 3 mil empregos. Então, veja, é difícil hoje uma planta industrial com 3 mil empregos. Né? Tem distrito então, industrial você tem ali, que ir induzindo o desenvolvimento, né? É isso que nós temos feito. E há espaço para crescer ainda nisso, né? Um drama aqui da região metropolitana, principalmente mais próximo a Porto Alegre, é a questão dos modais de transporte que se interligam, né? Se interligam no sentido que a gente pode dizer apenas pro forma, porque na verdade parece que são absolutamente desconectados. Eu pergunto, como é que está o desafio da integralização desses transportes, sendo que muitas pessoas moram em Porto Alegre, trabalham em Canoas, moram em Canoas, trabalham em Porto Alegre, vão e voltam, usam ônibus, usam o Transurb. O que está sendo feito em conjunto com as demais prefeituras aqui da região chamada de Grampal para que isso seja resolvido? O prefeito vai responder depois do intervalo. A gente está conversando com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, aqui no Jornal Gente. Está Obrigado, Jorge. 9h50, a gente está conversando com o prefeito Jairo Jorge de Canoas. O Macalossi tinha feito um questionamento sobre mobilidade urbana. Eu peço que repita, por gentileza. Sim. No final do bloco anterior, eu havia questionado o prefeito sobre o desafio da integralização dos modais de transporte coletivo aqui na região metropolitana, que é problemático, parece que nunca se tem uma solução. Teria que ter a Metroplan olhando isso. Há trânsito contínuo de veículos de porte muito grande que causa congestionamento. Nós temos aí vias que estão exauridas, não há, me parece, muitas alternativas sendo construídas. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, porque afinal de contas é um tema que preocupa a todos aqui e que parece longe de uma solução. O que se pode fazer para melhorar efetivamente nos próximos anos? Posso colocar uma ilustração nisso? Claro. Lembram que o ex-prefeito Nelson Marquesan chegou a acenar com pedágio para veículos que entrassem em Porto Alegre, na região metropolitana. Né? Tamanho é o movimento que o Macalossi lembrou. Estava louco para não ser reeleito. Vai lá. Buenos Aires tem. Pois é. Não, realmente esse é um problema crônico e esse modelo que nós temos, ele faliu. Esse modelo de concessão que nós temos é um modelo que não tem mais condição, não tem sustentabilidade. Hoje os aplicativos, eles vieram para ficar. E eles desconstruíram esse sistema arcaico, né, que nós tínhamos do transporte coletivo. Então, nós precisamos repensar isso à luz da realidade. Não adianta respostas velhas para novos questionamentos. Nós precisamos de respostas novas para novas questões. Há hoje um esforço aqui no Estado. Eu estive com o vice-governador Gabriel Souza, nós tivemos uma reunião sobre isso, ele está reunindo outros prefeitos, esteve com o Melo, também outros prefeitos, porque o governo do Estado está rediscutindo. Aliás, nós fizemos, na época que eu era presidente da Grampal, um debate sobre a questão do bilhete único, e é exatamente isso que eles estão buscando, uma convergência, uma passagem única na região metropolitana, uma melhoria no transporte, uma integração. Eu conversei também com o deputado Luiz Carlos Busato, ele está hoje liderando e está buscando uma frente no Congresso para discutir a questão do transporte, porque é preciso também soluções que envolvam o governo federal. Nós não vamos construir uma solução só com o governo estadual, embora obviamente haja um protagonismo aqui do governo estadual e do governo federal. E é preciso também, e nós, inclusive da Grampal, vamos discutir esse tema sobre a liderança do prefeito Leonardo Pascoal, que é presidente da Grampal. Vamos ter agora um encontro na quinta e na sexta, um encontro com os prefeitos. Exatamente, um dos temas que nós vamos debater é a questão do transporte, né? Porque nós temos que buscar uma convergência, não adianta cada prefeito ir para um caminho. E essa questão hoje da integração e de buscar financiamento para esse modelo é chave. Mas também a melhoria. E aí cada um tem que fazer a sua parte. Por exemplo, nós contratamos uma empresa, aliás, uma empresa de Curitiba, foi a vencedora da licitação, aliás, uma excelente empresa. Curitiba tem uma tradição de estudos e de modelagem.
E eles estão trabalhando já no modelo. Nós devemos apresentar um modelo inovador, não mais de concessão, mas de fretamento. Fretamento, onde se paga pelo quilômetro, e a passagem é administrada pela prefeitura, o que nos permite flexibilidade. Por exemplo, é possível fazer uma passagem mais barata no Entrepico. Mas ter tarifa diferente, então. Sim, a pessoa paga pelo trajeto que usa. O ônibus não tem mais corre mais o risco, porque hoje o empresário de ônibus ele corre um risco, né? Se de andar vazio aí, né? O que eu quero dar a ele é estabilidade. Ele vai receber pelo quilômetro rodado. Sim. Ele tem que ter eficiência. Se ele não rodou, ele não recebe. Ele tem que ter eficiência, tem que ter um ônibus limpo, adequado. Eu tenho GPS em todos os ônibus, eu sei se o ônibus rodou ou não rodou. Ele vai receber pelo que ele rodou. Eu quero, portanto, que haja previsibilidade e qualidade no serviço. O que eu vou oferecer? Vou oferecer a tarifa. A prefeitura está botando hoje mais de 12, 13 milhões. Não é só Canoas, todas as cidades estão fazendo. Eu fui uma das primeiras a fazer isso. Sim. Por exemplo, gratuidade. Como é que era a gratuidade antes? As pessoas, por exemplo, quem tinha mais de 60, 65 anos em Canoas, até 3 salários mínimos, a passagem é gratuita. Quem pagava isso antes? Era o usuário. Quem pagava a passagem, pagava a passagem desse outro. Hoje a prefeitura absorve isso, ou seja, todos os cidadãos, porque é fruto dos impostos. E está correto. Você não pode dar isenção em cima do dinheiro dos outros, né? Isso vale também para meia passagem do estudante. E outras isenções tem em Canoas, além do idoso? Basicamente é o idoso, 60 a 65 anos, é uma das talvez poucas cidades que ainda têm essa isenção. Nós temos também para pessoas com deficiência e familiares, né? Há também outras, né, pessoas portadoras do HIV, e há também, né, toda uma situação que envolve, às vezes, a atenção social, né, algumas medidas que é feito, digamos. Mas aí a prefeitura entra com as passagens. Em isenção são essas que eu referi. E, obviamente, acima de 65 anos, que é constitucional. Sim. E aí há uma compensação do governo federal, que veio já no ano passado, que foi importante, e que eu acredito que esse ano também, isso é uma coisa que nós prefeitos estamos lutando, que o governo federal também recompõe. Então, é preciso pensar um novo modelo, nós estamos trabalhando nisso, porque a ideia do fretamento é uma ideia bastante inovadora. Por exemplo, eu posso fazer uma tarifa diferenciada no Entrepico. Né? Entre as 9 ou as 10 até as 4, eu posso fazer, se é R$5 a tarifa, posso baixar ela para R$2. Sim. Porque aí eu torno mais atrativo o transporte coletivo e eu vou retirando do aplicativo. E, obviamente, as pessoas, né, quando tem eficiência, eficácia, a previsibilidade, as pessoas vão para o transporte coletivo. Alguma chance de retomada daquele projeto do aeromóvel do Guajuveiras? Nós vamos, acredito que agora, estabilizando lá o governo, né, já tiveram a fase inicial aí para colocar a casa em ordem, esses primeiros 6 meses, nós vamos retomar o debate com o Ministério das Cidades. Eu acredito que esse projeto ele tem que ser Aquele testado. equipamento está todo comprado e guardado, Todo né? comprado, guardado. Nós temos projeto para isso, temos projeto das estações. Eu penso que tem que ser. Eu sempre digo isso, se o Coester fosse paulista, o aeromóvel era um sucesso. E São Paulo está andando, vai unir o metrô a Guarulhos. Que vai ser realizado lá. Né? Então nós vamos ter o aeromóvel lá e não vamos ter aqui. Né? Então a gente tem essa dificuldade. O gaúcho tem essa coisa do caranguejo, né? Síndrome do caranguejo, sempre um puxando o outro para baixo. Mas nós vamos levar para o Ministério das Cidades. Eu não desisti da ideia, claro que isso vai. A prefeitura tem que buscar recursos externos. Aí precisa ter recurso a fundo perdido do governo federal para a tecnologia. Tem que acreditar numa tecnologia nacional. Né? É preciso que o governo federal apoie. Eu acredito que nós vamos ter acolhida lá. Mas vamos retomar agora a partir de junho, porque também o governo está botando a casa em ordem. É difícil você chegar agora com um projeto dessa magnitude. O senhor tem 1 ano e meio de mandato, praticamente, né? Um pouquinho mais. 1 ano e 7 meses. Dá para resolver esse problema da dívida nesse período? Essa dívida de 180 milhões e deixar Canoas mais em ordem financeiramente? Veja, nós estamos com esse refis, a acolhida da população tem sido fantástica, né? Tanto na quinta-feira, que foi o primeiro dia, na sexta, ontem. Né? Eu acredito que a população vai nos apoiar, isso é muito importante. Eu peço ajuda dos canoenses, para que esses canoenses ajudem a cidade a voltar a crescer. Esse é o pedido que eu faço. E nós vamos sim normalizar, acredito que vamos ter agora um incremento na receita a partir dessa mudança do ICMS. E a minha meta até o final do ano é zerar essa dívida, né? E colocando essa dívida em ordem. Uma parte dela, eu já consegui abater. É claro que ainda nós não conseguimos dar o giro, né? Porque eu tenho também em torno de 130, 140 milhões todo mês de
de gastos, né? Então, o dinheiro é contado. Mas nós vamos, com esses recursos extraordinários, com o crescimento da arrecadação, nós vamos colocar em dia. Eu vou usar toda a minha experiência. É o pior momento que eu já passei, desde que eu estou há 10 anos como prefeito, né? É o pior momento. Mas eu vou usar mesmo que o primeiro mandato? Mesmo primeiro mandato. Hoje, a maior dívida que eu herdo é nesse momento. Eu até brinco, é um quarto mandato, né, que eu estou aqui assumindo, né? Sim. Até pela sua natureza, né? Mas eu vou trabalhar com determinação, com humildade, né? Eu, obviamente, estou buscando... Voltei com o prefeitura na rua todos os sábados. Eu estou com o prefeito na estação, atendo todas as quintas-feiras, às 5h30, comecei mais cedinho ainda. Atendo todas as segundas-feiras. Ontem atendi lá no meu gabinete com a prefeitura aberta. Então, eu estou procurando ouvir as pessoas, vamos melhorar a saúde, que eu acho que é a grande preocupação dos canoenses, especialmente agora no inverno, né? Preocupação maior aí com a influenza, né? Sim. E vamos colocar a casa em ordem até o final do ano, com certeza. Prefeito Jairo Jorge de Canoas, obrigado pela presença conosco. Conte com os microfones aqui do Grupo Bandeirantes. Canoas é importante para todos nós aqui. E eu, particularmente, tenho uma relação com Canoas, servi na base aérea, depois trabalhei ali também. Meu primeiro emprego como jornalista foi no Timoneiro do Canabarro Trois, como repórter. Né? Já nos deixou, mas é verdade. O legado dele está com a gente. Um legado fora de série. Obrigado pela presença e bom trabalho lá. Obrigado. Tá? Obrigado pela oportunidade. Bom